Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte vivencia um momento de reestruturação, tanto organizacional como também na composição da casa. O ex-deputado estadual por 4 mandatos, Jorge Soares, é o mais novo membro da Corte de Contas. E é com ele que a gente começa a falar agora. Seja muito bem-vindo, conselheiro, ao nosso programa com a palavra TCE. Olá você, André. Olá a todos do TCE, aqui também da TV Assembleia. Tive muito orgulho de, por muitos anos, 14 anos, estar aqui na Assembleia Legislativa. Uma satisfação estar aqui hoje, estar à disposição de vocês para poder dar essa primeira entrevista, estreando aqui no programa do Tribunal. E que bom, a gente fica muito feliz de receber um mais novo membro da Corte de Contas, poder apresentar ao público, falar um pouquinho sobre sua trajetória, tanto política e também as suas ambições, digamos, à frente do Tribunal de Contas, o seu trabalho que o senhor tem pela frente. Aí eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o senhor foi bastante tempo político, né? Foi eleito, escolhido, digamos assim, pela Assembleia Legislativa para ser membro da Corte de Contas. Como é que está sendo essa transição de carreira? Olha, eu diria que bastante rápida, porque a eleição, nós tivemos 60 dias mais ou menos, entre a instalação, as chapas e a eleição, e também a posse. Então, portanto, eu diria que foi bastante rápida, uma mudança de estilo de trabalho muito grande, né? Aqui no Poder Legislativo, a Assembleia é mais agitado, são mais pessoas, o dia a dia é muito mais intenso, porque além de termos aqui as sessões plenárias, de 3 sessões que a Assembleia tem as agendas externas, que são bem extensas, né, de visitar lideranças, visitar os órgãos do Estado, assim como também nos finais de semana, de você poder ir de encontro ao eleitor, de encontro ao cidadão e aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças que apoiam e dá base de sustentação aos deputados. No tribunal não existe isso. É um ambiente, vamos dizer assim, mais técnico, apesar também de termos um plenário bastante ativo, são 3 sessões por semana, mas com certeza você se desbruçam mais pelos processos, né? De ficar à frente dos processos de forma mais, vamos dizer assim, técnica, mais contábil, mais jurídica, e de uma forma ou outra não tem essa parte política que o deputado tem. Então é uma mudança muito, vamos dizer assim, radical, mas por ser da área de contabilidade já me ajuda muito nessa transição, porque é uma área com que eu também tenho uma paixão muito grande. Perfeito. Ou seja, é realmente um novo ambiente, né? E assim, existe essa fase de adaptação e de absorção, às vezes até, né, dessa nova função. Agora, no seu discurso de posse, doutor Jorge, o senhor enfatizou, né, o compromisso de atuar com isenção, impessoalidade e transparência, né? Ou seja, você destacou esses 3 itens. Você acha que é muito importante isso para um julgador? Não tenha dúvida. Essa função de julgar, eu sempre tenho dito, principalmente nas conversas internas do tribunal, é uma decisão difícil, porque tanto aquele que está sendo analisado as contas, o prefeito, o presidente de Câmara, ou processos mais administrativos de licitações, todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer ter seu direito prevalecido. E cabe ao tribunal, tecnicamente, por isso nós temos o Ministério Público de Contas interno, que dá os pareceres prévios em praticamente todos os processos, para que exatamente possa balizar o entendimento do conselheiro no seu julgamento. Então, realmente, você tem que, esses princípios, como você disse, André, ter eles como uma forma presente nas suas decisões, para que a gente possa fazer um julgamento justo, honesto e que transpareça realmente aquilo, né, que está ali nos autos do processo. Perfeito. Agora vamos voltar para a sua carreira política. Eu fiz uma breve anotação aqui, vamos ver se está tudo certo. O senhor foi eleito em 2010, né, para o cargo de deputado estadual, foi reeleito por 3 mandatos, né, presidiu comissões importantes como a Comissão de Finanças e Fiscalização, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, da Assembleia Legislativa, foi relator, né, do Orçamento do Estado em 2016 e logo em seguida, em 2017, o senhor é eleito parlamentar do ano, né, ou seja, é uma coisa bem emblemática. Disso tudo que eu falei aqui, assim, que balanço que o senhor faz dessa trajetória política, né, que o senhor teve aí de longos anos? Olha, eu iniciei na política muito jovem, né, sempre ajudando o meu pai, que foi deputado aqui nesta casa também por vários mandatos, foi prefeito de Açu, e em algum momento decidi me candidatar. Essa decisão foi mais ou menos em 2008, a eleição para deputado era em 2010, e lancei meu nome na busca de um resgate de uma cadeira da minha cidade, da minha região, e ganhamos a primeira eleição
Obviamente nunca foi fácil nenhuma eleição, mas a primeira é uma das mais complicadas, né? Não era muito conhecido, você ter que disputar com grandes deputados à época, e eu muito jovem, eu tinha 33 anos e fui eleito deputado estadual. E em seguida foram mais 4 vitórias, né? A última vitória com uma votação expressiva, com mais de 50 mil votos. Então realmente foi um mandato que eu atribuo ele com muita presença, com muita dedicação, todos os nossos compromissos. Porque eu fiz algo diferente, André. Normalmente os parlamentares, deputado, vereador, ele pega basicamente bandeiras, né? Bandeiras, assuntos regionais. E eu não, eu fazia uma prestação de contas permanente do mandato, além disso assumia compromissos como se fosse um plano de governo. Sim. Eu fiz algo assim, vamos dizer assim, diferente. Eu digo, olha, próximo mandato eu vou lutar por isso e eu quero que isso vá para um papel. Eu apresentava à população jornais impressos com essa prestação de contas e os futuros compromissos. E graças a Deus sempre cumpri. Cada mandato a gente sempre dava muita celeridade a essas ações e eu conseguia, graças a Deus, cumprir esses compromissos, essas promessas junto à população. Então foi um mandato muito presente, uma atividade que eu fiz, me dediquei muito e aqui na Assembleia Legislativa eu tive a honra de praticamente exercer quase todas as funções da casa. Sim. Presidi a Comissão de Constituição e Justiça, presidi a Comissão de Finanças, fui relator do Orçamento do Estado, fui líder do governo, fiz parte da mesa em quase todas as funções que a mesa daqui tem, fui vice-presidente, segundo vice, terceiro secretário, quarto secretário, primeiro secretário, assumi a presidência em algum momento, quando eu era o primeiro vice, o presidente Ezequiel viajou, então assim, tive a honra, e sou muito grato por isso aos meus colegas deputados, que na época votaram comigo para a mesa, de assumir essas funções, dar conta e cumprir legitimamente aquela função que me foi ortogada perante a administração da casa. Então eu diria que esse meu período aí de 14 anos aqui no Legislativo, fui muito feliz, muito honrado e sou muito grato. Que bom, a gente fica feliz, né, por isso. Agora, assim, dentro do Tribunal de Contas, o senhor já pegou um projeto para executar. E aí eu queria que você explicasse para a gente do que se trata esse estudo do orçamento do Estado. O que vem a ser aí isso e qual é a contribuição que ele pode vir gerar, né, para a sociedade? Olha, ele iniciou isso enquanto deputado, né? No momento em que eu fui relator do orçamento, em 2016 para 2017, realmente eu tive a oportunidade de entender aquilo que é o coração pulsante do orçamento público do Estado, que é o orçamento do governo do Estado. É ele quem dá todas as diretrizes, as aplicações dos recursos da saúde, educação, segurança pública e todas as outras pastas que faz parte do orçamento, que é uma peça contábil bastante complexa, de uma legislação bastante complexa, mas de que ela atinge diretamente a vida do cidadão. A partir do momento que você está no hospital, sendo operado, o médico, tudo aquilo é pago pelos recursos que estão aplicados no orçamento. Mas essa oportunidade de fazer o estudo, de ter todos os dados, eu não tinha, porque a velocidade do parlamento é muito grande, de 2 em 2 anos eleições, a gente não tinha uma parte técnica jurídica direcionada a isso. E por oportunidade, hoje estou no tribunal, que é o órgão onde estão todos esses dados, onde tem essa memória, vamos dizer assim, de todo o orçamento do Estado. E aí é uma bandeira que eu estou levando, juntamente com o nosso gabinete, dentro de uma instituição tão respeitada que é o nosso tribunal, para que a gente possa fazer esse estudo, né, do orçamento, pegar aí por décadas, para a gente não partidarizar a questão política, não é esse o nosso objetivo, muito pelo contrário, é trazer com que o orçamento seja realmente estudado. A forma de como foi na década de 80, na década de 90, na década de 2000, como o Rio Grande do Norte se expressou através dos números que lá estão, né, o orçamento do Estado. E o tribunal é quem exatamente analisa essas contas. Então, todos esses dados que eu nunca tive acesso antes, estou tendo agora em virtude de estar no Tribunal de Contas. Então, pretendo, né, ainda vamos fazer esse trabalho iniciar agora em 2025, fazer esse estudo do orçamento do Estado para que ele vire uma peça de estudo, para onde foram os recursos da saúde, como foi utilizado, e todas as partes daquela que é de interesse da população. Perfeito. É um trabalho fundamental até para você definir políticas públicas, por exemplo. Né? Exatamente. Ele já tem, né, o orçamento, ele é a execução daquilo que o Estado planeja, passa aqui pela Assembleia também, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, mas de toda forma é o momento da gente fazer com que o tribunal possa analisar não só os relatórios, os dados, a aplicação dos recursos, mas que ele sirva de uma base de estudo
até porque nós temos a Escola de Contas, que é uma escola muito importante dentro do tribunal, e a gente possa dar essa contribuição para aqueles, né, interessados, contadores, estudiosos, jornalistas, que queiram entender como o orçamento do Rio Grande do Norte vem se executando ao longo das décadas dos governos que passaram, e acho que isso é muito importante. E aí o senhor bem tocou no assunto que a Escola de Contas, né, fomenta essa questão da disseminação de informação, de educação, de capacitação, até junto aos gestores públicos. Então, assim, é uma ferramenta que está no lugar certo para você disseminar esse tipo de estudo, né? Agora, a previsão de finalização, assim, tem um começo, você pretende começar em 2025, mas e o final? Você acha que é uma coisa que vai demandar muito trabalho? Como é que o senhor avalia? Eu acho que sim. Eu acho que como a gente quer fazer um trabalho bem desmiuçado, né, de entender todas as contas, é um caminho que leva muito tempo de estudo. Eu não vou determinar aqui um tempo para você, mas vamos tentar, nesses próximos 2 anos, executar esse trabalho, além de todos os outros que a gente vem realizando junto ao tribunal, mas de toda forma fazer com que isso sirva de um estudo técnico, de um estudo embasado na vida real da população. Porque, como eu disse, o orçamento, ele é o coração de tudo. Sim. É ele quem fomenta absolutamente tudo da vida pública de um Estado. Então, se ela é uma peça tão importante assim, ela precisa ser estudada, ela precisa ser orientada. O tribunal tem esse papel, não só de fiscalizar, punir, mas também de orientar. E isso tem avançado muito. Nós tivemos agora a oportunidade de ir no Congresso Nacional dos Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu, e isso para mim ficou muito claro. É um avanço da técnica contábil, jurídica, do controle externo, não só de examinar os atos já realizados, né? Mas exatamente orientar, antecipar os fatos para que os gestores possam errar menos e, óbvio, que não é o objetivo do tribunal apenas punir, apenas fazer com que o gestor seja sacrificado com uma multa, uma punição. Muito pelo contrário. Eu acho que eu pelo menos que não sou adepto à burocracia, né, que é uma marca brasileira muito forte a nível mundial, eu acho que a gente tem que fazer o contrário, e deixar com que os instrumentos sociais, através dos órgãos públicos, eles cheguem mais perto da população sem a burocracia, e isso facilita muito a prestação do serviço. Perfeito. O senhor falou agora recente que esteve em um congresso, né? E esse Congresso Nacional dos Tribunais de Contas é muito importante para debater os assuntos do controle externo, para que haja interação não só de servidores, de técnicos, mas também de membros das cortes. Então, assim, foi uma oportunidade, imagino, de interagir com outros conselheiros do país. E nessa visão, como é que o senhor avalia o trabalho que hoje o Tribunal de Contas entrega para a sociedade? Qual a qualidade desse trabalho? Olha, eu confesso que eu acompanhava, enquanto parlamentar, um pouco distante, apesar de toda a admiração e respeito que todos os deputados, a Casa Legislativa, têm ao tribunal. Mas realmente é um trabalho muito importante, como eu disse, não só na questão da fiscalização, nas atribuições legais que o tribunal já tem hoje, mas, por exemplo, o tribunal está avançando em 2 frentes bastante importantes, na questão da inteligência artificial. Sim. Então isso vai dar uma velocidade aos processos, uma tecnologia nova, assim como também nas câmaras de consenso, né? O nosso presidente Gilberto tem falado muito nisso, vimos isso sendo pauta do Congresso Nacional, quer dizer, então é uma coisa em que todos os tribunais, Brasil afora, já estão trabalhando nesse sentido, para que diante desse corpo técnico tão qualificado que os tribunais de contas têm, possa também servir à sociedade, através do momento que é inspirado a sua utilização, para que possa já se antecipar aos fatos, ser aquela Câmara de Consenso, aquele órgão de conciliação, de disputas, de questionamentos, de coisas que envolvam, vamos dizer assim, a questão da utilização dos recursos públicos à sociedade. Então, fico muito feliz que o tribunal, vou dizer assim, os tribunais de contas, e isso também o Tribunal de Contas da União, possa estar avançando nesse sentido, porque realmente é uma técnica nova, uma técnica de buscar antecipação e evita principalmente a burocratização do serviço público. Perfeito. E essa conexão entre tribunais, principalmente quando há esses tipos de eventos, ou seja, é disseminada e compartilhada as boas práticas entre os tribunais, isso é muito proveitoso, né? Porque um tribunal, ele pega de um lugar o que está dando certo e aplica na sua instituição. Então, assim, a partir do momento que houve esse congressamento, essa reunião, né? Até união, digamos mesmo assim, entre os tribunais de contas, a gente vê que vem sempre avançando cada vez mais numa velocidade
muito interessante, né? Ou seja, é um fomento ao desenvolvimento. Agora, atualmente o Tribunal de Contas nosso, aqui no nosso estado, ele está passando por uma reestruturação, né, organizacional, como o senhor bem sabe. Eu queria que o senhor explicasse também qual o objetivo disso, e o senhor teve um papel fundamental, foi na aprovação, né, dessa reestruturação junto à Assembleia Legislativa. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Eu tive uma oportunidade, acho que única, né, de votar num projeto para o tribunal enquanto deputado, e quando eu saí, agora eu estou na fase de execução desse projeto de lei que foi encaminhado à época à Assembleia Legislativa. Olha, é um projeto bastante interessante, o projeto chegou à época à Assembleia, não houve nenhum tipo de modificação, então isso é um sinal de que o projeto estava muito bem feito, os deputados acataram, aprovaram, nós aprovamos à época, que é realmente uma reestruturação do corpo técnico do tribunal. E aí vai de vários aspectos, na questão da gestão, da administração, na modalidade dos processos que vai para determinadas diretorias, são muitos, não vou aqui enumerar, mas é uma modernização que o tribunal sempre busca, e isso tem sido uma cara do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, sempre se modernizar, sempre estar à frente do tempo, para que possa, naquilo que é a sua obrigação, nos pareceres prévios, nas decisões finais de prestações de contas anuais do governo do Estado, das prefeituras, das câmaras municipais, das entidades que se utilizam de recursos públicos, a gente possa dar velocidade, né? Porque a pandemia, ela causou, vamos dizer assim, a questão jurídica, os tribunais de justiça, os tribunais de contas, um momento de desaceleração dos processos, né? Foi tudo para a esfera virtual, o home office, né? Então isso, de certa forma, diminui a velocidade. Impactou nessa questão do desenvolvimento das instituições, do julgamento dos processos. Tudo, né? A dificuldade de se encontrar, de julgar, de você até ter acesso a um assessor, naquela época, prejudicou muito. Então, houve aí um acúmulo de processos e isso precisa dar velocidade para que o gestor, enquanto prefeito, enquanto presidente de Câmara, tenha o seu julgamento justo, tenha o seu julgamento célere. Não depois de você passar 10, 15, 20 anos fora da prefeitura, chega o momento de ser julgado suas contas. Eu não acho isso justo. Eu acho que tem que ser naquele momento ali, vamos dizer assim, o mais atual, o mais aplicável possível, até porque a legislação também muda. Né? Então você pode ser pego de surpresa numa nova legislação. Então eu acho isso importante. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, com o seu presidente Gilberto e todos os membros, tem tido essa preocupação e tem dado um ênfase muito importante nesse ponto, e acredito que o nosso tribunal estará já em breve, que eu acho para esse ano, a execução total dessa nova lei, um dos mais modernos do Brasil. Tomara, vamos torcer para isso, porque o desenvolvimento não para, ou seja, o tempo todo o tribunal buscando melhorar e ficar mais eficaz, entregar mais para a sociedade. E aí eu lhe pergunto, o senhor é da primeira Câmara, né? É presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas, que tipo de processos passam por lá? O que é que o senhor está julgando, por exemplo, atualmente? Olha, é uma Câmara menor, diferente do plenário, nós somos 3 conselheiros integrantes, mais 2 conselheiros substitutos. São basicamente os processos vinculados às prestações de contas dos municípios. Então, os 167 municípios do Rio Grande do Norte passam nessa Câmara, assim como a análise das contas da mesa diretora das câmaras municipais. Então, realmente é um número bastante, vamos dizer assim, grande de processos, né? Uma prefeitura como a de Natal, Parnamirim, Mossoró, são prefeituras que têm inúmeros processos mensais, inúmeros processos anuais, além da prestação de conta geral, né? Então, portanto, são processos bastante, vamos dizer assim, extensos, mas esse é o papel da primeira Câmara, e estamos lá julgando, dando velocidade, principalmente agora com o plenário virtual também, que é uma ferramenta bastante inovadora, foi implantado agora recentemente, quando eu cheguei no tribunal, e estamos dando toda a velocidade necessária para que os processos sejam julgados no seu tempo hábil. O senhor mencionou o plenário virtual. Como é que funciona esse tipo de julgamento para as pessoas entenderem em casa? É um sistema totalmente vinculado à informática, o sistema de informática do tribunal. O conselheiro relator daquele município, daquela matéria, implementa os processos no sistema e não tem um número exato. Sim. Você pode colocar de 1 a 50 a 100, dependendo daquilo que o seu gabinete produz e esteja apto a ser analisado. E os conselheiros têm essa velocidade de ter acesso a esses processos de forma digital, sem ter aquela necessidade de você ler no plenário,
cada processo e tal, mas ele corre exatamente conforme a lei e o regimento. Você pode pedir vista, você pode apresentar um parecer alternativo, mas de toda forma ele dá uma velocidade, é uma ferramenta já utilizada na justiça brasileira, então os tribunais de contas se adaptaram a isso e o TCE-RN já fez agora recentemente e verdadeiramente está se dando uma velocidade muito grande aos processos e é uma ferramenta importante, os advogados têm acesso, as partes interessadas têm acesso, então é uma ferramenta que eu diria bastante inovadora e importante nessa velocidade que a gente precisa dar um estoque bastante elevado dos processos em cada gabinete dos conselheiros. Conselheiro, o senhor tem formação na área de ciências contábeis. Isso te dá assim, uma segurança maior na hora de avaliar um processo? Facilita? A pergunta é essa. Facilita esse trabalho todo de julgamento? Facilita muito, porque é uma área que eu tenho uma aptidão natural por ser formado em contabilidade pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é basicamente isso, né? Você analisa as contas, né? Toda a prestação de contas, os balanços, a receita que entra, a despesa de sai, o formato, o cumprimento das leis do orçamento. Então, a contabilidade, ela é, vamos dizer assim, enraizada dentro do Tribunal de Contas, principalmente na sua parte técnica, né? Toda essa área de auditoria externa é pura contabilidade para você acompanhar a transição de todos os lançamentos contábeis, de onde entra o recurso, de onde ele sai, por que saiu, qual foi o contrato, qual foi a lei que balizou. Então, realmente é uma área que eu, vamos dizer assim, me sinto muito à vontade de estar e a contabilidade é fundamental. Inclusive, sou o primeiro contador do Rio Grande do Norte a se tornar conselheiro do Tribunal de Contas. Então, isso me honra muito e me dá uma responsabilidade muito grande. Que bom, que bom. Isso é muito importante para a gente, né? Ter realmente já esse conhecimento, um conselheiro que tem esse conhecimento para assumir, né, uma responsabilidade tão importante que é ser julgador dessas contas públicas. Enfim, o senhor falou sobre o plenário virtual, é uma ferramenta de inteligência, enfim, que facilita, né, o trabalho do Tribunal de Contas, mas quando fala-se inteligência artificial, tem muita coisa que a gente pode explorar dentro do universo do Tribunal de Contas, justamente para dar vazão à questão de processo, de julgamento, de avaliação, às vezes. As auditorias principalmente. Nas auditorias. Então, como é que o senhor vê esse casamento, né? Auditorias, ou seja, área de fiscalização, área de controle externo, com a questão de inteligência artificial, dessas novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né, para facilitar esse trabalho? Olha, eu vejo com muita transparência. É uma ferramenta fundamental, principalmente para o volume de processos, para aquele serviço contínuo. Eu só tenho um único medo, que é a inteligência artificial substituir o ser humano, né? Que aí há um caminho sem volta, que é uma quantidade de desemprego absurda. Então, isso aí eu sou meio reticente, sempre tenho falado isso nas nossas reuniões internas, que acho que o tribunal deva avançar nessas questões, mas até um limite, um ponto, porque nada pode substituir a raça humana. Então, a inteligência artificial ela tem que ser para aprimorar, para dar velocidade, aquelas atividades contínuas, cansativas, repetitivas, pode ser feito pela inteligência artificial, mas de fato a gente tem que ter esse equilíbrio, até porque o robô ele não pode tomar decisão pela consciência humana. Então a gente tem que ter um limite nesse ponto. Mas é um caminho, eu diria, sem volta. Hoje praticamente todas as ferramentas de informática já existem, de alguma forma, algum tipo de inteligência artificial, mas no tribunal eu sempre vou defender a permanência do servidor, do cidadão, e que ele venha se somar a esse serviço que está sendo prestado pelo tribunal. Conselheiro, foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Poder apresentá-lo, digamos assim, dentro do nosso programa, né? Que é com a palavra TCE para o público, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, das funções que o senhor está exercendo à frente do Tribunal de Contas. Então, fique à vontade para falar com o público e fazer a sua despedida. Eu que agradeço o convite, dizer que é uma honra estar aqui, voltar aqui à TV Assembleia, com quem eu tive 14 anos de convivência, saudar aqui todos os servidores, amigos que deixei. Deixei muitos amigos aqui e espero permanecer os amigos e ter novos amigos no tribunal, a quem também quero agradecer, que fui muito bem acolhido. É um novo ambiente para mim, mas com certeza uma nova missão que irei cumprir com muita responsabilidade e respeito e me dedicar ainda mais o quanto eu me dediquei enquanto político. Que bom. Parabéns, doutor George. Seja bem-vindo ao Tribunal de Contas e
Obrigada pela entrevista, né? E a você que está nos assistindo agora, obrigada pela companhia e até o próximo programa.